liberdade humana? Aí já vai demorar para responder, né? Aí já demora para responder. É a própria liberdade. Né? Qual o imenso bem da liberdade humana? Poder escolha, livre-arbítrio. O que há de nobre e virtuoso na liberdade humana? Certo? O livre-arbítrio, o poder de amar. O respeito à liberdade do outro. Também. Mas o grande bem presente na liberdade humana é que a liberdade que Deus nos concedeu, né, só pode beneficiar a pessoa se beneficiar o bem comum. Só se pode ser livre, só se pode viver todo o bem concedido à liberdade humana se a gente, né, a usa para o bem de todos. É para amar, é para escolher, para decidir, mas não em favor pessoal, mas sim em favor de todos, né, e, consequentemente, no favor pessoal. Essa é a mensagem do cristianismo sobre a liberdade. A liberdade não é só para decidir, só para amar, só para escolher. A liberdade só se vive com a liberdade só se vive com plena perfeição se ela, né, é exercida para o bem comum. Aí, outra consequência da corrupção, do materialismo, né? O poder absoluto também dá à pessoa esse sentido, a liberdade para mim. Liberdade para mim. Decidir aquilo que é o bem para mim, né? Ou para o meu grupo, né? Para o meu clã, para aqueles que, né, fizeram o bolo comigo. Então vamos dividir todos o bolo por igual. E como a liberdade, sem o seu bem maior, ela se desvirtua, então começa a ver, né, as consequências desse materialismo da corrupção, né? Então, essa é a mensagem do cristianismo. Cristo usou a sua liberdade, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não se faça a minha vontade, mas a tua, né, para o bem de todos, para o bem da humanidade. Né? Depois, outro remédio contra o materialismo e a corrupção. Anunciar, com palavras que São Tomás de Aquino usava de uma maneira muito interessante, anunciar aquilo que é razoável. E que Bento XVI, né, com a sua teologia mais desenvolvida, né, disse, anunciar o que é a base fundamental da vida privada e da ordem social. O que é razoável? O que é a base da vida pessoal e da ordem social? A lei natural. Aquilo que deu a ordem escrita na natureza humana. Dentro desse poder absoluto que as pessoas se autoconcebem e auto-administram, né? Não interessa mais falar de natureza humana, não interessa falar de ordem escrita na natureza humana, não interessa mais falar de lei natural. Só falar de lei positiva. O que é legal é moral. Nem sempre o que é legal é razoável. Nem sempre o que é legal é a base fundamental da vida privada e da vida da ordem social. Então, não são 4 bandeiras que nós levantamos. O anúncio da verdade do ser humano, né, defender incondicionalmente o que é o nobre e virtuoso, né, que é mostrar o grande bem que está presente na liberdade humana e mostrar que há aquilo que é razoável, aquilo que é base, fundamental para a pessoa e para a sociedade. Não são bandeiras, mas são anúncios que conquistam,
que tem espírito de bandeirante, que conquista novos corações, novas mentes, novos campos da sociedade para o bem da pessoa e para o bem da nação. E termino pontualmente, falta um minuto e vai servir para fazer a citação. Uma frase de Chesterton. Chesterton, né, usava assim algo que é muito importante, né, a gente ter presente. Nós, referia-se aos que têm fé, né, nós devemos olhar para a grama e para o céu com uma especial coragem. Nós seremos aqueles que teremos visto. Nós seremos aqueles que teremos visto. E, portanto, acreditado. O que ele quer dizer com isso? Nós temos que olhar com muito realismo a grama. Temos que olhar com muito realismo, né, o mundo criado por Deus. Mas sem deixar de olhar para o céu. Ou seja, sem deixar de olhar para o que Deus nos concedeu para que possamos viver num mundo mais humano. E Deus nos concedeu o poder de dominar. Não de forma absoluta, mas de uma forma relativa, relacionada com Deus. É isso que eu queria falar. Terminei na hora 9h50.